aqui a Ana aqui na frente. A Ana teve do nosso lado ali, 100%. É um anjo do Senhor. Levanta a mão aí, Ana. Assim, um anjo que o Senhor nos colocou do nosso lado ali também, para nos ajudar, nos auxiliar. Talvez no dia mais difícil que nós passamos, a Ana esteve ali, segurando literalmente na mão de Agnes e na minha mão. Não, na minha mão não de forma literal, mas na mão de Agnes de forma literal. Pelos acessos que ela tem, ela é enfermeira. E aquele tempo, Vitória, que tu ganhou ali no sentido de pegar como é o nome daquele formuláriozinho ali de entrada, de triagem, levar para a médica, eu creio que foi determinante, porque o médico, após a minha esposa, após a minha filha nascer, uma das coisas que os médicos falaram foi, se tivessem passado 1, 2 horas, talvez, uma das duas ou as duas não estaria mais aqui. Então, obviamente muitas pessoas participaram, mas já fica aqui o meu agradecimento, né, como parte disso tudo. E nós, no meio disso tudo, no meio de uma situação muito difícil, no meio de uma crise, no meio de uma dor que eu nunca tinha passado até viver isso. A dor de uma possível perda. A dor de ver a minha família se esvaindo e eu não poder fazer nada. Obviamente você não passou por o que eu passei, mas você vive os seus momentos de crise. Você tem as suas dores. E enquanto nós estamos aqui nessa tarde, meditando nessa palavra, eu quero que você imagine o momento escuro da sua alma, ou a crise que você possa estar passando. Ou talvez você esteja num momento de bonança, na santa paz de Deus, como nós costumamos brincar, né, Melk? Está na santa paz de Deus. Mas que você ouça isso, e caso você ainda passe, se lembre desse ensinamento. Porque num momento muito difícil, surgiu o que nós temos trabalhado hoje na Aliança Jovem. Vocês viram aqui no banner nas comunicações, atributos de Deus. Eu, Renato, e a minha casa, começamos a perceber faces de um Deus, no qual nós ouvíamos falar, mas não conhecíamos. Nós sabemos que Deus é onipotente, amém? Nós sabemos que nele está todo o poder, aleluia. Nós sabemos que Deus, Ele é onipresente, Ele está aqui agora, mas Ele está lá no bar, ali na rodoviária. Não se escandalize, é verdade. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Sim ou não? Ele é soberano, nada foge do controle das suas mãos. Ele é fiel. Ele é bom. E é sobre esse atributo, nós já falamos na Aliança Jovem sobre alguns desses que eu citei. Ontem a Andréia falou sobre santidade, ministrou os nossos corações. Sábado que vem teremos o nosso último capítulo dessa série. Fica o convite para você estar conosco aqui na Aliança Jovem. Mas hoje nós vamos falar sobre um atributo de Deus, pertencente a Ele, e vamos focar na ação desse atributo. Hoje nós iremos aprender sobre a bondade de Deus. Aleluia. Quantos aqui sabem que Deus é bom? Você sabe mesmo? Como eu disse, muitas das vezes nós temos uma informação, mas nós não temos a experiência. E muitas das vezes nós experimentamos no meio de uma crise, no meio de um deserto, no meio de uma aflição. Essa bondade
que é a ação de um Deus bom. Aleluia. Mas só que tem um problema nisso tudo. A nossa geração é muito mimada. E nós condicionamos alguém ser bom ou não pela quantidade de sim que ela diz para nós. Eu posso dizer para o Melk, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu fazer aquilo outro. E o Melk foi dizendo sim, 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 sim. E por tantos de sim que ele disse para mim, eu condiciono o Melk. Nossa, o Melk é uma pessoa muito boa. Ele está dizendo para mim sim toda hora. E nós somos assim, seres humanos. Mas uma hora eu falo para o Melk, eu quero mexer na tua guitarra. E ela é a menina dos olhos do Melk. Presentinho, que ele toca todo domingo. E ele tem um amor especial pelo aquele instrumento. Aí ele vai e fala, não. Aí que entra o problema. Porque no primeiro não que nós ouvimos, muitas das vezes nós retrocedemos. Nós desistimos. E aí está o mal da nossa geração, porque nós estamos sendo condicionados todos os dias, principalmente no meio secular, a ouvir sim. E nós deixamos de passar oportunidades, porque muitas das vezes nós vamos ouvir não, e esse não é muito melhor do que um sim. E a gente vai entrando em uma inércia por conta de um não, dois não, uma correção. Veja aí, depois sente, os líderes se identificaram, né? A Débora pediu, eles levantaram a mão, se identificaram. Você tiver a oportunidade de conversar com eles, certamente um desses líderes terá uma pessoa que na sua caminhada, em algum momento da sua vida, se decepcionaram com eles por conta de um não que eles deram, por conta de uma correção que foi precisa naquele momento. E a pessoa deixou de viver, abrir mão, ela abriu mão de muitas coisas. Infelizmente, quando isso acontece, isso revela apenas uma coisa: o nosso egoísmo, a nossa imaturidade, e não perceber que muitas das vezes um não, uma negativa, uma porta fechada, uma oportunidade que vai, é muito melhor do que um sim, que tanto queremos ouvir, e que não sabemos lidar com isso. E é natural, nós não conseguimos muitas das vezes lidar com não, de ouvir, e acabamos não percebendo o agir de Deus em todas as circunstâncias, porque Deus, Ele age no sim e Ele age no não. Só que nós queremos somente o sim, porque o sim satisfaz a nossa alma, e isso nos leva a um lugar perigoso. Não sei se vocês estão me entendendo. Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas eu quero ler com vocês aqui o significado de bondade. Como eu falei, nós vamos falar de um atributo que é o bom. Deus, Ele é bom. E vamos falar da ação desse atributo, que é a bondade. Bondade é a qualidade de quem tem uma alma generosa e é naturalmente inclinado para fazer o bem. É benevolente, é benigno. Segundo significado, é a ação que reflete essa qualidade. Qual qualidade? Qualidade de ser bom. Deus, Ele é bom. E por Ele ser bom, Ele reflete essa qualidade. Aleluia. E Jesus, Ele deixa um ensinamento, deixa claro algo sobre isso que eu acabei de dizer. Em Marcos, capítulo 10, no verso 17 e verso 18, e também lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 18 e 19,
Jesus deixa muito claro isso. Mas vamos ler juntos aqui, Marcos 10, verso 17 e verso 18. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, e pôs-se de joelhos diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus. Jesus responde com outra pergunta: por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Vamos lá. Jesus é um homem bom, sim ou não? Bondoso, sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, né? Obviamente. Mas Jesus, ele está fazendo uma distinção aqui. Ele está falando de um atributo que é único e exclusivo do Pai. Bom. Deus é bom. Ah, mas Jesus, ele não é Deus? Não nesse momento. Nesse momento ele tinha se esvaziado. Ele era um homem como eu e você, sujeito a dores e paixões. E ele se esvaziou desse atributo de bom. Mas ele tinha esse outro atributo, que é a qualidade de quem é bom, que eu e você podemos ter também, que é um atributo comunicável de Deus. Por exemplo, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a soberania, a eternidade e tantos outros são atributos incomunicáveis. Deus não reparte com ninguém, é único e exclusivo dele. Mas o amor, a fidelidade, a bondade, que é a ação de ser bom, ele compartilha com a sua criação, com nós, porque nós podemos amar, porque Deus é amor. Aleluia. Então, Jesus está fazendo essa distinção aqui. Deus é bom e eu atuo na bondade. Veja bem, Jesus passava, quando nós lemos os evangelhos, ele passava de cidade em cidade, curando os enfermos, expulsando demônios, trazendo as boas novas do reino, e ele agia por compaixão e com bondade. Aleluia. Então, ele evidencia algo aqui. Ele faz uma distinção. Deus é bom. E nós, criatura, filhos, podemos agir na qualidade desse Deus bom. Na ação da sua bondade. Nós aprendemos a ser bondosos, porque naturalmente, sem Cristo, nós somos egoístas. Longe de Deus, nós somos pessoas egoístas, imaturas e irracionais. Mas quando nós começamos essa caminhada, e conforme nós vamos dando espaço, e vamos entendendo e compreendendo aquilo que Deus tem para cada um de nós, na sua individualidade e no seu coletivo, nós vamos compreendendo essas facetas de Deus. E nós vamos nos alinhando com o propósito eterno que Ele tem para cada um de nós. Então Jesus, ele deixa claro algo aqui, que Ele não está negando que Ele é bom, a sua própria bondade, não. Ele não está negando isso, mas Ele está apontando a verdadeira bondade que reside em Deus, que não é algo meramente humano, mas que possamos enxergar que em qualquer situação, a fonte de toda a bondade é Deus. Seja no momento de alegria, é muito fácil nós falarmos Deus é bom quando está tudo bem. Quando está tudo bem, é muito fácil dos nossos lábios saltar Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, uau! E é verdade, nós devemos glorificar e ter gratidão, mas no momento de crise, o que nós fazemos? E aqui eu quero ler o texto base dessa ministração. Salmo número
capítulo 34, verso de número 8, somente a parte A. Salmos 34, verso 8, diz assim: provai e vede como o Senhor é bom. Veja bem, aqui nós temos dois verbos. Amém? Provar e ver. Duas ações. A primeira dela, a primeira parte, provar, é experimentar. Como eu experimento Deus? Na bondade e na crise. Na bondade é muito mais fácil, é muito mais deleitoso, é muito mais tranquilo. E quando chega a crise, o deserto, as aflições, se torna um pouco mais difícil perceber a bondade de Deus no meio disso tudo. É mais complicado. E aí é que está. Volta lá o texto novamente, por favor. Deixa no telão. E aí é que está a chave, que é a segunda parte do versículo. Ver. Porque quando eu estou experimentando da bondade de Deus, seja na bonança ou na escassez, na alegria ou na tristeza, quando está tudo bem ou no meio de uma crise, quando nós pegamos essas segundas partes que eu disse, o deserto, a crise e a escassez, nós temos a tendência de desviar os nossos olhares. E nós perdemos a segunda parte dessa revelação. Nós deixamos de enxergar Deus. Porque as crises tendem a nos afastar de Deus. As crises tendem a nos afastar ou ofuscar a nossa visão daquele que pode nos socorrer. Porque eu, por exemplo, que poderia fazer? A minha esposa e minha filha estavam perdendo a sua vida. Que eu poderia fazer? Nada. Eu estava totalmente impotente. Talvez seja a sua realidade. Talvez você esteja passando por alguma situação, ou passou por alguma situação tão difícil, que você não podia fazer nada, senão continuar olhando para Deus e aguardando o seu socorro. E o salmista ele fala: provar e ver de que Ele é bom. Experimentar. Enquanto nós estamos experimentando esse momento de dificuldade, algo em nós está acontecendo. Nós estamos sendo transformados, não é por acaso, não é porque Deus tem prazer em nos afligir. Deus não tem prazer nisso. Nós vamos lá, já ver isso. Então, nós temos que entender algo aqui, que é muito bom, é muito fácil e é muito tranquilo, quando está tudo bem, provar dessa bondade. Mas quando o negócio começa a apertar, quando a crise começa a bater na porta, quando a escassez começa a chegar, o que nós iremos fazer? O que você vai fazer? Reflita. Nós precisamos aprender algo. Que no meio disso tudo que eu estava passando, no meio dessa dor, no meio dessa situação tão complicada, tão inacessível para mim, eu não podia fazer nada. Eu não podia, não tinha o que eu podia fazer era aguardar no Senhor. Eu estava totalmente impotente. Eu poderia muito bem ter delegado toda a culpa a Deus. Por que eu estou passando por isso? Pô, eu sirvo na tua casa, eu lidero rede, Senhor. Eu nasci no Evangelho e nunca me desviei dele. Por que eu estou passando por isso? Eu tenho 37 anos e eu não sei o que é viver fora da casa de Deus.
eu já fui frio, meia boca, no sentido de não ter compromisso, mas não caminhar com o Senhor, na casa de Deus, isso nunca. Até eu ter as minhas experiências com o Senhor e ser encorajado pelo próprio Espírito a viver coisas novas. Então, nós vamos passando por isso e vamos achando que está tudo bem, quando na verdade Deus está ali. Nós é que não percebemos. E eu quero analisar a vida de 2 homens de Deus, para que nós possamos perceber com um pouquinho mais de clareza isso que nós estamos falando. Nós vamos analisar aqui a vida de Jó. Quantos aqui conhecem a vida de Jó? Já ouviu falar de Jó? Acredito que todos, ou a maioria. Jó foi um grande homem de poder, não foi? Ele orava e caía fogo. Jó era um grande homem de Deus, não era? Ele fazia as coisas acontecerem. Ele dizia as coisas aconteciam. Sim ou não? Não. Jó foi um homem de dores. Jó passou por uma provação que... Misericórdia, irmão. Mas nós podemos aprender muitas coisas com a vida de Jó. Jó ele foi um homem que foi provado em tudo. E com ele nós podemos aprender sobre fé, perseverança, misericórdia e justiça. Mas também nós podemos aprender como a bondade de Deus age em meio ao caos. E quando nós lemos, pelo menos quando eu lia Jó, eu não percebia isso. Mas nesses dias, eu percebi, uau, no meio de uma crise, no meio do caos, Deus age com bondade. Existe algo da parte de Deus, que no meio de uma crise, no meio do caos, há uma expressão de bondade ali. E nós vamos já entender isso. Lá em Jó, no capítulo 23, nós vamos ler alguns versículos. Mas a história de Jó, em resumo, é mais ou menos assim, para quem não conhece a história. Está tendo um conselho no céu. Está lá Deus e os seres celestiais. Do nada aparece quem? Satanás. Satanás aparece ali no meio desse conselho. E Deus fala assim, faz uma seguinte pergunta para Satanás. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro? E vai citando ali as qualidades desse homem. Veja bem, não foi Satanás que chegou no meio indagando sobre Jó. Foi Deus que falou sobre Jó. E aqui nós temos que entender algo. Muitas das vezes nós achamos que o que nós passamos, e eu digo isso, porque quando começou tudo isso, de repente, da noite para o dia, comigo, a gente tem a tendência de começar a fazer uma autoanálise. Que aí entra muitos folclores, muita coisa gospel. E o Senhor me corrigiu nesse tempo com relação a isso. Não que nós não devemos nos autoanalisar. Nós precisamos de tempos em tempos nos autoanalisar. Mas eu fiquei pensando, Deus, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Deus, existe uma brecha na minha vida? Se tiver, me mostra para que eu possa fechar. Senhor, eu dei legalidade? Se tiver, me mostra para que eu possa me arrepender. E muitas das vezes nós vamos entrando nisso. Tem momentos, irmãos, que de verdade é isso.
de verdade, às vezes nós precisamos fazer essa autoanálise, que não falei, eu não estou eximindo, tem momentos que sim, é necessário isso. Mas tem momentos que o Senhor só está nos provando. Usa de situações. Eu não estou dizendo aqui, e não estou afirmando, que Deus nos tentou. Não. Ele não tenta ninguém. E Ele mesmo não pode ser tentado. Isso que a palavra de Deus diz. Mas Ele usa de situações para nos provar. E na palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, que Ele não prova ninguém mais do que aquela pessoa pode suportar. Então, o diálogo entre Deus e Satanás com relação a Jó é o quê? No final da conversa, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, justo, mas também, né, tem tudo do bem, do bom e do melhor. Estou aqui traduzindo para a linguagem de hoje, versão Renato. Tem tudo do bom e do melhor, família é top, tem dinheiro, tem um carro do ano. O homem é show. Deus permite, pode tocar em tudo isso daí que você está reclamando, só não toca na vida dele. E começa a história de dor, de sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Que tem situações que o Senhor vai nos permitir passar, para nos provar, para nos ensinar algo. Eu não estou dizendo aqui que eu aprendi ainda tudo. Sinceramente, algumas coisas eu tenho aprendido, e uma delas, talvez a principal, é enxergar Deus em coisas que parecia que os meus olhos tinham se acostumado. Porque há uma tendência em nós, seres humanos, quando passamos muito tempo em algum lugar, e no meu caso, quando eu digo, eu tenho 37 anos, e nunca me desviei da casa do Senhor, nunca saí da casa do Senhor, e nós nos habituamos com isso, nós nos acostumamos com isso, nós nos habituamos a ministrar toda semana na célula, a ensinar, no Ministério de Ensino, nas escolas, a todo sábado estar aqui trazendo uma palavra, ou num domingo, quando nós somos desafiados, que nem hoje, e nós vamos nos habituando, e vamos perdendo a beleza daquilo que é importante, Deus. Isso é perigoso, e foi uma das coisas que eu aprendi nesses dias, que eu posso ter tudo isso, mas eu não posso me esquecer de quem realmente importa. A minha família é importante, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas Deus, e parece que tudo isso, essas crises vão roubando Deus de nós, sem nós percebermos. Parece que quanto mais difícil e mais escuro vai ficando, mais Deus nós vamos perdendo. E nesses dias eu pude perceber tanta coisa de um Deus tão bom. Eu pude contemplar coisas que há muito tempo eu não percebia. Meus irmãos, quando eu levanto pela manhã e suspiro, eu me alegro. O ordinário, que nós fazemos sem perceber. Mas isso, o Senhor falou que eu tinha perdido. Ou estava perdendo. E Ele me ensinou a olhar com uma ótica mais parecida, creio eu, com que Ele olha a sua própria criação. Isso estou falando do que eu vivi, do que eu aprendi. Mas Jó, no meio disso tudo, lá no capítulo 23, nós entendemos aqui o pano de fundo de que esse homem viveu. Capítulo 23 eu me identifiquei. Esses dois textos que nós vamos ler aqui, são os dois textos que eu mais li nesses dias.
nesse período mais difícil. E eu perguntava para o Senhor, quando eu tinha uma lucidez, porque o negócio estava tão difícil, que eu passei 7 dias trancado dentro de um quarto escuro, sem conseguir sair lá de dentro, de tanta dor, sem vontade de viver, sem vontade de ver alguém. O pastor Carlinhos me mandava mensagem: e aí, varão, como é que tá? Quero te ver hoje, vamos sentar, vamos tomar um café. Falei: pastor, hoje não. Hoje eu não quero ver ninguém. Algumas pessoas nos viram, foram lá nos visitar. Era como se eu levasse apenas o meu corpo, essa carne, de algum lugar para outro, mas minha alma estava presa dentro daquele quarto. Estava difícil, irmão. E eu estava tentando perceber Deus, eu estava tentando entender o que era, o que eu estava vivendo, por que a minha casa estava passando por isso. E esse texto de Jó saltou aos meus olhos, veio ao meu coração e eu fui ler. Diz assim, a partir do capítulo 23, do verso 8: se, porém, vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando ele vai para o Sul, nem a sombra dele eu vejo. Isso é muito difícil. O que é que Jó está dizendo aqui? Deixa eu traduzir. Se eu vou para frente, eu não o encontro. Se eu vou para um lado, ele não está lá. Se eu vou para o outro, eu não consigo percebê-lo. E se eu dou um passo para trás, nem a sua sombra eu consigo. Eu estou perdido. E ele continua no verso 10. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Ele quem? Deus. Se me puser à prova, veja bem, quem está colocando Jó à prova, ele entende que não é Satanás e seus demônios. Ele está entendendo aqui que quem está colocando à prova é o próprio Deus. Porque ele conhece o caminho por onde eu ando, e se me puser à prova, aparecerei como ouro. Ele entendeu algo aqui, que ele está passando por esse momento de crise, por esse momento de dificuldade. Ele está sendo provado, mas no final disso tudo, a fé dele vai sair vibrante como ouro. E nós precisamos aprender isso, que Deus ele está ali no meio das nossas dores. No verso de número 11 ele prossegue: os meus pés seguiram de perto a pegada dele, mantive-me no seu caminho, sem me desviar. Fidelidade, ele, mesmo difícil, ele permaneceu fiel. E isso é uma chave, porque quando tudo começa a ficar mais afunilando, nós tendemos a desistir. Mas Jó não. Eu permaneci fiel. Ele manteve os seus pés no caminho sem se desviar. No verso de número 12, ele diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Em outras palavras, da sua palavra. Dei valor nas palavras da sua boca, mais do que o pão de cada dia. Olha o que nos traz sustento. Meus irmãos, a palavra de Deus vai trazer tudo o que eu necessito no dia da adversidade. No verso de número 13, mas ele é soberano. Ele aqui afirma algo, um atributo de um Deus. Ele é soberano, ele pode todas as coisas. Quem o impedirá? Ele faz o que quer. Ele executa o seu decreto contra mim, tem muitos planos semelhantes. Nossa, que afirmação difícil. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus faz desmaiar o meu coração. Veja bem, Deus, vocês estão lendo comigo? Deus
fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor, em outras palavras, medo. Contudo, não fui silenciado pela escuridão, pelas densas trevas que cobriam meu rosto. Nós temos ouvido um evangelho meia boca, que tem sido pregado em alguns lugares, no qual venha para Deus, venha para Cristo, e você nunca mais vai sofrer. Isso é uma mentira, é anátema. Jesus aprendeu a obediência por tudo, ou por todo o sofrimento que ele passou. Lá em Hebreus diz isso, se eu não me engano, no capítulo 6. E veja bem, é Deus, não é o diabo. Claro que nós temos que analisar, nós temos que discernir, nós temos que buscar no Senhor, mas se o Senhor descartou isso, não tem legalidade, não tem... Irmão, permaneça. Se for para fazer um conserto, se conserte. Se for para fazer um sozo, faça. E certamente você receberá alívio. Se arrependa. Mas se não for pecado escondido, se não for uma brecha, se não for nada que esteja ali no oculto, acredite que o Senhor está te provando. E permaneça fiel. Que no final disso tudo, a sua fé, a sua vida, a sua caminhada cristã, o seu ministério e todas as áreas da sua vida sairão mais vibrantes, mais maduras, mais. Não desvie o seu olhar para outro. No fim de toda essa crise, você pode ler o livro de Jó. A vida desse homem é uma vida difícil. Mas no final disso tudo, após ser aprovado e permanecer até o fim, ele é um verdadeiro vencedor. Já diz em Apocalipse que ao vencedor, é esse que vai receber o prêmio. Veja bem, lá no final do livro de Jó, lá em Jó 42, no verso 5, depois de ele ter passado por tudo isso, que nós lemos aqui, e muito mais, 42:5 ele vai fazer uma afirmação que é poderosa, e que eu li isso por muitas vezes, e talvez você tenha até guardado no seu coração esse versículo, de tão conhecido que ele é. Jó 42:5 diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó está dizendo assim: eu aprendi a te ver, Deus, no meio do caos. Eu aprendi a contemplar a tua bondade no meio das dores. Porque uma coisa é nós ouvirmos falar, e eu ouvi falar tanto, talvez em outras ministrações eu coloquei esse versículo, uau, que versículo fabuloso, eu vou colocar aqui que vai dar de falar um negócio legal, vai ficar show. Mas quando nós experimentamos, hoje eu posso dizer que eu vejo o Senhor de uma forma diferente, como eu via antes. Bill Johnson diz o seguinte: não existem homens e mulheres que passaram por essa terra, que foram usados de formas tremendas por Deus, sem antes serem provados por Ele. Eu não sei qual é a luta que você está passando, meu irmão. Não sei qual é a crise familiar, financeira, qual a área que você esteja passando. Eu não sei, eu não conheço a sua história. Mas se você não tiver nada oculto, nenhum pecado escondido,
desconfie que o Senhor está te provando. E no final disso tudo, você vai se tornar alguém muito melhor. Você vai se tornar uma ferramenta mais útil. Desconfie que Ele está te preparando para algo mais sublime, mais poderoso, maior e centrado na vontade dEle. Uma das coisas que eu entendi nesse tempo é um pouco sobre dependência. Como eu disse, eu era nessa situação impotente. O que eu podia fazer pela vida da minha esposa e da minha filha? Nada. Nada. A dependência de Deus. Eu entendi algo mais sobre isso nesses dias. Mas isso é assunto para outro momento. Vamos falar um pouquinho sobre outro homem de Deus que passou por um tempo difícil também. Quem aqui já ouviu falar de Jeremias? Grande homem de Deus, né? Profeta, poderoso no Senhor. Pensa num homem forte. Foi Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta que ele teve um ministério muito difícil e doloroso. Já conectou aí, né? Deus o chamou em um tempo em que o reino de Judá vivia grande apostasia e vivia longe do Senhor. Jeremias teve um chamado muito lindo, e isso é eu que defini. O chamado de Jeremias foi o seguinte: de sentir a dor de Deus por causa do pecado do povo. Imagina aí, você tem um chamado semelhante a esse, de sentir os sentimentos de Deus por conta do pecado do Brasil, por exemplo. Esse foi o chamado de Jeremias. Ele sentia a dor de Deus por conta do pecado da nação. É por isso que ele é conhecido como um profeta chorão. Jeremias orou. Ele é um dos homens de Deus que mais questiona, mais responde, mais faz perguntas. Sabe quantas foram respondidas? Quase nenhuma. Quase zero. As suas orações teve resposta quase 100 anos depois com o profeta Daniel. Que difícil ter uma vida com Deus, porque Jeremias foi um grande profeta e não ter as suas orações respondidas. Muitos de nós abandonaríamos o Senhor. A nação de Israel, lá em Jeremias 2,13, diz o seguinte, 2,13, Jeremias 2,13, diz o seguinte: a nação de Israel cometeu 2 pecados, abandonaram a Deus, a fonte de água viva, e construíram cisternas rachadas, que não retêm água. Veja bem, 2 coisas Israel cometeu de pecado diante dos olhos de Deus. Eles abandonaram o Senhor, a fonte de água viva, e construíram um paliativo, uma cisterna rachada. E veja bem, Deus, Ele é um Deus que tem sentimentos, amém? Ele é um Deus amoroso, bondoso, ciumento, irado, tem afeições. E Jeremias foi convidado a sentir isso. E aqui, Jeremias estava sentindo o quê? A rejeição.
Como eu disse, eu não conheço a história de ninguém aqui. Mas talvez você tenha sido rejeitado na sua vida. Isso é doloroso. E Jeremias sentiu isso. Porque o povo rejeitou a Deus. E Deus fez ele sentir isso. A dor da rejeição é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. E ele substituiu Deus por qualquer outra coisa. No caso aqui, ele usou a analogia de uma cisterna. E Jeremias, ele entra nesse chamado profético. E ele começa a viver isso. Porque o chamado dele foi sentir os sentimentos de Deus, basicamente. E Jeremias, como homem, como nós, homens, humanos que somos, muitas das vezes nós não compreendemos o agir do Senhor. Eu não entendo na completude o que passei. Eu espero um dia entender melhor. E eu sei que quando eu chegar lá, eu vou perguntar para Ele se eu não tiver entendido ainda. Não compete a mim isso. Mas como homens que somos, nós queremos isso. Compreender, entender. Ainda mais pessoas analíticas, racionais que nem eu, que tem esse perfil. Mas o Senhor não vai contar tudo de uma vez para nós. E nem vai, desculpa a expressão, talvez não esteja uma melhor, fazer questão de responder às nossas indagações, só porque nós queremos. No tempo certo, as coisas irão acontecer. E nós iremos entender. Ou, como Jeremias, vamos ter uma vida inteira. E nós iremos entender. E lá na frente, o Senhor vai levantar outras pessoas. Que nem levantou Daniel. E fez entender a nação. Aquilo que Jeremias tanto perguntou. Jeremias, ele entra em crise. Ele entra numa neura, por assim dizer. Porque muitas coisas que ele viveu são antagônicas, são paradoxais. Lá em Oséias, para explicar isso que eu acabei de afirmar de Jeremias, nós vamos ler 2 textos. Primeiro, lá em Oséias 6:1, diz o seguinte: venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Uai! Pode deixar o texto, por favor. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Nessa primeira afirmação aqui, a pergunta que deveríamos fazer é: por que Ele nos despedaçou? Não é paradoxal isso? Os paradoxos? Deus fez, despedaçou, e Ele mesmo curou. Então a pergunta é: por que despedaçar? Ele nos feriu, mas Ele mesmo enfaixará as feridas, sarará as feridas. A pergunta é: por que ferir se é Ele mesmo que vai curar? Você já parou para pensar nisso? Isso dá um nó, né?
Já pensou, irmão André? Para quê? Qual seria o sentido de eu quebrar o seu braço e eu mesmo curar depois? Qual sentido tem isso para nós? Eu não vejo nenhum. Não faz sentido. Para que eu vou machucar alguém, Melk? Para depois curar. Faz sentido? Faz sentido para você? Para mim não. Para mim não faz nenhum sentido. Mas Deus age assim. Ele age dessa forma. É que alguns teólogos dizem, né, que a obra estranha de Deus. Uai, para que eu vou ferir alguém se eu mesmo vou curar? Para que eu vou danificar algo se eu mesmo vou curar? Não seria melhor não ter ferido? E ter continuado zen, bacana, legal? Não faz sentido. E Jeremias entrava nessas neuras, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Lá em Isaías 28, o profeta Isaías define um pouco melhor esses paradoxos, essas antíteses. Ele diz o seguinte, lá em Isaías 28, 21. E ele define mais ou menos isso de uma forma muito doida. Ele fala mais ou menos assim. Mais ou menos não, ele fala assim: o Senhor se levantará como no monte de Perazim. Mostrará a sua ira como no vale de Gibeon. Veja bem, para realizar a sua obra. Obra muito estranha. Para cumprir sua tarefa. Tarefa muito misteriosa. É ou não é estranho e misterioso eu feri para curar? É ou não é misterioso eu abrir uma ferida para eu mesmo curar? O profeta Isaías define essa obra de Deus como obra estranha, obra misteriosa. Está nele, compete a ele isso, não a mim e a você. E cabe a nós o quê? Perceber a bondade do agir de um Deus invisível nisso tudo. Que é o que Jeremias percebeu. Que é o que Jó percebeu. E lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias é o livro que ninguém lê na Bíblia. É um dos livros menos lidos. Eu acho que ele só perde para Levítico. Levítico, o pessoal lá, Gênesis, Êxodo, Números. Não, Levítico pula. Números, Deuteronômio, Josué, embora, né? Lembra quando nós estamos chegando nos profetas lá, poxa, bacana, vamos lá, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Moisés, pula, né? Lamentações, né? Um livrozinho, 3 capítulos, zen, show de bola, cheio de instrução, principalmente disso que nós estamos falando esse dia. Lá em Lamentações, no capítulo 3, diz assim, e é um pouco disso que Isaías definiu como obra estranha, como obra misteriosa. Ele vai falar algo assim, Jeremias diz assim, veja lá, a partir do verso 1, capítulo 3. Eu sou um homem, e eu me identifiquei muito com esse texto. Eu acho que eu li esse texto todo dia. Aqui nós vamos ler só alguns versículos, mas ele é um capítulo extenso. E eu li esse texto todo santo dia. Porque eu sabia que Deus estava falando comigo nesse texto. E eu queria extrair
o que era de ensino do Senhor, porque tão poucas vezes nesses dias o Senhor falou comigo, que quando Ele abriu a sua boca para falar, eu queria extrair todo o ensino daquilo que Ele abriu a sua boca para falar comigo. E um dos textos foi esse texto. E eu me identifiquei com Jeremias. Diz assim no verso de número 1: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, Ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele, a minha carne envelhecesse, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que muito morreram. Cercou-me com muros, e não posso escapar. Atou-me com pesadas correntes. Eu não sei se você percebeu até esse verso que nós lemos. Jeremias está fazendo uma afirmação na primeira pessoa de quem está fazendo isso com ele. É Ele. Ele quem? Deus. Mais uma vez, não é o diabo. Lembra de Jó? Mais uma vez. E mais uma vez eu quero lembrar aqui, se você não tem nada escondido, se você não tem nada no escuro, se você não tem nada no oculto, desconfie que o Senhor está te provando. Eu não sei qual é a dor e a aflição que você está passando agora, hoje. Mas reflita, talvez seja apenas o Senhor te provando. Vamos seguir aqui. Verso de número 8. Mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Quantas vezes eu orei ao Senhor e era como se eu estivesse falando com a parede daquele quarto. Quantas vezes eu, naquele quarto escuro, tentei ouvir uma resposta da minha oração, para o meu Deus, e a sensação era que não passava do teto. Ele, no verso de número 9, Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra, e fez tortuosas minhas sendas. Como urso à espreita, e como leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Deixou-me abandonado. E o sentimento que nós temos, irmãos, é esse. Talvez você já tenha passado pela sua luta, e você esteja apenas se lembrando aqui, que você carregou um sentimento semelhante, talvez de abandono. Deus me deixou só. Ninguém é por mim. E esse era o sentimento do profeta. Esse foi um pouco do sentimento que veio ao meu coração. No verso de número 12, preparou, veja, isso daqui é muito difícil. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Isso daqui é terrível. Não consegui dormir, irmãos, sem paz. Pensando todo dia, a todo momento, naquilo que
outrora tinha passado, ou que estava passando. Tirou-me a paz, esqueci-me de que significa prosperidade. Verso de número 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Parece que todas as expectativas se esvaem. Parece que tudo aquilo que nós conhecíamos, falávamos, entendíamos, nada tem valor. Quando nós entramos nesse lugar escuro da nossa alma, como a minha pastora dizia, que eu estava preocupada, ela falava, eu vi essas mensagens depois. Ela ficou muito preocupada no sentido porque eu estava caminhando, talvez para uma depressão terrível. Mas o Senhor não permitiu que eu atravessasse esse limite. Eu fiquei triste, muito triste. Eu fiquei tremendamente abatido, mas não depressivo. De fato, eu não conseguia sair de dentro daquele quarto escuro. Literalmente, mas para a glória de Deus, eu não provei do que é esse mal desse século. Mas, irmãos, talvez por muito pouco. Hoje eu entendo um pouco mais quando a gente senta com jovens, senta com alguma pessoa, e que elas falam sobre isso. Não sei, talvez o Senhor quisesse que eu compreendesse um pouco mais a dor do próximo. Porque hoje eu cuido de jovens. Hoje eu discipulo e temos muitos jovens depressivos, ansiosos. E eu nunca tinha passado por situação semelhante a isso. E talvez o Senhor me permitiu experimentar para que eu possa sentir a dor do meu irmão. Eu não sei, mas eu acredito que sim. No verso de número 19 diz o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Veja bem, o profeta ele começa a lembrar de tudo. Ele define aqui aflição, delírio, amargura e pesar. Lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. O sentimento, irmãos, é de desistência, é de abrir mão de tudo, é de ficar na sua. Mas no verso de número 21, tudo começa a mudar. Parece que ele tem um vislumbre daquilo que verdadeiramente é Deus bondoso agindo no meio desse caos. No verso de número 21, ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Porque nem tudo é luta, irmão. Nem tudo é crise. Lembra do tempo de bonança que teve antes da crise iniciar? Lembra da palavra profética que outrora recebera? Lembra dos momentos bons em comunhão com a sua família e com seus irmãos que você vivera? Isso traz esperança no dia mau. Lembrar do propósito pelo qual o Senhor te chamou, me chamou, nos dá um senso de direção e nos ajuda a deixar para trás toda essa dor e continuar firme, sem desistir. E é isso que o profeta vai falar aqui: todavia, lembro-me também, porque esse também é o quê? Eu estou me lembrando da aflição, da dor, da amargura, do pesar, mas eu também irei me lembrar do que me traz esperança, e é nisso que eu vou me apegar. É nisso que eu vou me agarrar. E no verso de número 22, ele começa a bendizer o Senhor. Graças ao grande amor do Senhor, que nós não somos consumidos
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Você pode dar glória a Deus por isso? No verso de número 23, elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Não importa a dor, a luta ou a crise que esteja passando, Deus é fiel, Ele está com você lá. Sabe qual é o negócio? Que nós, muitas das vezes, achamos que quando nós estamos passando por isso, Deus está indiferente a nós. Não, Ele está conosco, sentindo a nossa dor, porque Ele é um Pai que cuida. E Ele é bom. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é alguém que não liga para a minha e para a sua dor. Não, Ele está conosco ali. Ele é fiel. No verso de número 24, digo a mim mesmo, aí ele começa já semelhante a Davi, a administrar suas emoções. Aí olha o que ele vai falar: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Aí ele faz uma afirmação poderosa. Ele tem no meio desse caos uma revelação tremenda. O Senhor é bom. Aleluia. No meio de uma crise profunda, ele olha para Deus e ele diz: o Senhor é bom. No meio de um caos, ele percebe a bondade de Deus. Mas o Senhor, Ele é bom para quê? Para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Como é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós percebemos a sua bondade, o seu agir visível no meio do caos, no meio da crise, no meio da dor. E nós conseguimos descansar nele, no meio disso tudo, e o seu socorro vem, a sua salvação. O profeta entende isso. O profeta, ele começa a compreender, num vislumbre, num momento de lucidez, que ele tem a partir do verso 21. Ele começa a entender as coisas, ele começa a compreender, e ele tem uma revelação da bondade de Deus, no meio dos dias tão difíceis que ele tinha vivido, que ele estava vivendo. Eu não sei, mais uma vez eu vou dizer isso, e é verdade. De fato, eu não conheço a vida de ninguém. Eu não sei o momento que você está passando. Mas uma coisa eu te digo, uma coisa eu te afirmo aqui: que não há nada tão difícil, tão profundo, tão escuro, tão obscuro, que o Senhor não esteja lá com você. E Ele está lá sentindo a sua dor. Ele está lá sentindo o seu desespero, a sua aflição, o seu pesar, a sua amargura. Ele está com você, sentindo, assim como Ele estava comigo. Ele não nos desampara. Basta pararmos e enxergarmos Deus no meio do caos, no meio da crise. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso, igreja? Dentre tantas coisas que eu aprendi no meio disso tudo que eu vivi, foi perceber de uma forma mais próxima, íntima e pessoal, os atributos ou as faces desse Deus poderoso. Mas principalmente, a sua bondade e a sua fidelidade. Você pode ficar de pé? Eu não sei se você entendeu
compreendeu. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você esteja vivendo o ápice de tudo que você viveu até hoje. Mas talvez você entrou nessa casa nessa tarde, aflito, amargurado, com pesar, passando em alguma área da sua vida, algum tipo de crise, algum tipo de lamentação, algum tipo de aflição. E o Ministério de Louvor vai nos conduzir agora em adoração. E como eu disse lá no início, talvez, se você estiver passando por alguma situação dessa, e você não tiver nada em oculto, desconfie que o Senhor está te provando. Mas se você tiver algo que o Espírito Santo trouxe à sua memória agora, se arrependa. Faça uma oração aí, coloque diante do Senhor. Feche essa porta, feche a legalidade. Permita que o Senhor traga refrigério, cura e direção. E o Ministério de Louvor vai nos conduzir em adoração agora.